Muito bem, olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula gratuita do Contra os Acadêmicos. Como os senhores já devem saber, esta é uma aula gratuita de alemão que visa dar aos senhores alguns apontamentos gramaticais essenciais no aprendizado desta língua. Hoje nós poderemos assistir, portanto, lições de gramática especificamente sobre os verbos em alemão. Em alemão nós temos uma série de categorias, como os senhores podem ver na tela. Nós temos Vollverben, que seriam os verbos principais ou que sua conjugação ou mesmo sua função dentro de uma determinada sentença é principal. Nós temos também os Hilfsverben, que também têm suas funções principais dentro de uma determinada sentença e que, no entanto, em determinados contextos e outras construções verbais, expressam outros tempos verbais. Nós temos ainda por cima outras categorias como Modalverben, que seriam os verbos modais, Halbmodalverben, que seriam semimodais, cuja conjugação é em larga medida díspare, às vezes são verbos fortes, às vezes são os verbos fracos, comumente traduzidos desta maneira, mas que significam para nós regulares ou irregulares, e cuja construção, como os verbos principais, é sempre a mesma, porém, o segundo verbo assistido em Modalverben normalmente vem somente no infinitivo. E com o Halbmodalverben, no caso dos verbos como brauchen, eles precisam necessariamente de um outro complemento, seja um complemento verbal, por se tratar de um verbo transitivo, seja de um segundo verbo infinitivo com zu. Nós não trataremos desse tema especificamente, nem mesmo dos Copulaverben ou Fuchsosverben hoje. Porém, nós vamos focar nos verbos principais, por assim dizer, que não são os Vollverben, na verdade, são os verbos auxiliares muito importantes no aprendizado de qualquer tempo em alemão. Portanto, nós temos aqui, na seguinte tabela, os três principais verbos em alemão, que também são verbos auxiliares. Nós temos haben, sein e werden. O verbo haben significa ter ou possuir, ele dá a ideia de possuir, de posse de alguma coisa. Sein é o verbo ser e estar, e werden é o verbo comumente traduzido por tornar-se. Porém, em determinadas outras circunstâncias, e como nós já sabemos, na língua alemã isso é muito comum, nem sempre a tradução ela é completamente exata. Nós temos, portanto, aqui a seguinte categoria. Haben, sein e werden são verbos auxiliares, pois eles nos permitem construir outros tempos através da sua construção conjugada no presente, somado, na maioria das vezes, com o particípio passado do verbo principal. Então nós temos a seguinte sentença em Präsens, no presente, do indicativo, Ich habe ein Buch. Ich habe ein Buch, eu tenho um livro. Ou seja, o verbo haben está sendo utilizado com o seu significado original. Mas eu também posso utilizar ele junto ao particípio passado do verbo lesen, que é o verbo ler, gelesen, no final da frase para expressar o Vergangenheit perfekt, que é o passado perfeito, querendo dizer Ich habe gestern ein Buch gelesen. Ontem eu li um livro. Ou seja, nós temos duas construções possíveis para o verbo haben. A mesma coisa para o verbo sein, para também expressar o Vergangenheit perfekt, contudo para determinadas categorias verbais que implicam em movimento ou em alteração que se reflete ao sujeito da ação. Então nós temos no presente, sie ist Journalistin, ela é uma jornalista. E no passado nós também utilizamos o verbo sein para expressar essas ideias que nós comentamos. Ist letzte Woche dort gegangen. Ele foi lá na semana passada. A mesma coisa acontece com werden, porém em outras construções. Nós podemos utilizar o verbo werden, seja no passado, seja no presente, de maneira completamente normal, por assim dizer, utilizando-o como verbo principal. Ich bin Lehrer geworden, me tornei professor. Mas eu também posso construir sentenças no futuro com o werden, bem como a voz passiva. Como a voz passiva é um dos temas mais importantes na construção de qualquer tema em alemão, eu optei por deixar este exemplo aqui por último. Jetzt wird der Mann hergebracht.
Agora o homem foi ou é trazido para cá. Então, nós temos aqui algumas elucubrações, por assim dizer, uma pequena explicação dos Hilfsverben. Espero que os senhores tenham gostado desta pequena aula e vejo vocês na próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.